Alô, galerinha do 7º ano. Estou aqui para fazer a correção da 3ª semana do PET de História para vocês, ok? Então já vamos lá nos slides para a gente não perder muito tempo. Correção do PET, semana 3, 7º ano, História. Bem, o tema que abordou o PET da 3ª semana para vocês era o mundo moderno e as conexões entre as sociedades africanas, americanas e europeias. As atividades, que foram propostas para vocês. Caros alunos, cara aluna, nessa semana você vai pesquisar quais são os produtos importados e exportados pelo Brasil atualmente. Faça uma pesquisa, quais os países que mais vendem para o Brasil e quais os países que mais compram do Brasil. Então, era uma pesquisa que vocês tinham que fazer determinadas lá na semana de atividades. Primeiramente, eu vou tentar explicar para vocês a questão do que é importação. A importação refere-se a uma atividade de compra de produtos, bens ou serviços vindos do exterior. Então, quando eu importo, eu compro de países de fora, ok? Importação, comprar de fora, de outros países. A exportação refere-se à atividade de venda, envio ou doação de produtos, de bens e serviços de um determinado país para o outro. Então, basicamente, significa a saída de um item, um serviço nacional com destino a outro país. Então, exportação seria o Brasil vendendo seus produtos para outros países. Essa é a diferença dos dois. É importante que vocês entendam isso, ok? Vamos para frente. A atividade 1 pedia que vocês fizessem uma pesquisa nos sites aí, estipulado, HistóriaNet, Brasil Escola, tá? E depois preencher umas tabelas que foram determinadas para vocês com os dados cotados da pesquisa que vocês fizeram. Então, a tabela para preencher. Vocês teriam que ir em produtos importados para o Brasil, produtos que o Brasil compra, que o Brasil importa, e ele compra de outro país. Seriam produtos manufaturados, medicamentos para medicina humana e veterinária, óleo, combustível, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, inseticidas, formicidas, herbicidas, produtos semelhantes, compostos heterocíclicos, sais, sulfamidas, plataformas de perfuração de exploração de petróleo, dragas, naftas, automóveis de passageiros. Compram carros de fora, tá? Carros importados. Esses são os dados de 2019 do Ministério da Economia. Eu espero que vocês tenham feito a pesquisa e tenham conseguido fazer mais ou menos uma tabela desses produtos que o Brasil compra de outros países. A tabela 2 seria os produtos exportados, que o Brasil vende para outros lugares, outros países. Podemos citar a soja, o petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne de frango, produtos manufaturados, carne bovina, ó o boizinho aí no slide, farelo de soja, açúcar. Ele exporta bastante, muitos produtos, e isso que gera riquezas para o nosso país. Países que vendem para o Brasil. Olha, a China, tá? Vende a Argentina, a Alemanha, a França, a Coreia do Sul, México, Itália, Japão e Chile. Esses países, o que esses países vendem para o Brasil? Você teria que apresentar na sua pesquisa uma tabela dos produtos vendidos por esses países para o Brasil, tá? O Brasil compra deles produtos. Então, os países que compram produtos do Brasil: a China, os Estados Unidos, a Argentina, Holanda, Chile, Alemanha, Espanha, México, Japão, Índia. O que eles podem comprar?
da gente. O que a gente tem para comprar? Falei lá antes, tem soja, tem carne bovina, tem carne de frango, tem muita coisa, né? E você teria que pesquisar e escrever suas respostas na sua apostila. A atividade 2 é um aprofundamento no conceito do metalismo da balança comercial. O metalismo, a balança comercial, seriam as práticas do Estado moderno, da questão pré-capitalista, a forma que o Estado moderno executava a economia, o poder econômico, que era tudo muito concentrado no rei, no Estado absoluto, do rei absolutista. Era a prática econômica da época. Hoje nós estamos no capitalismo, né? Então teve essas fases anteriores, como o feudalismo, o mercantilismo, chegamos à Revolução Industrial e por aí vai, até chegarmos onde estamos hoje, que é o sistema capitalista que nós vivemos. Então vamos lá. Você acha que apenas os metais preciosos são importantes para a economia de um país? A resposta seria não. Por quê? Não é só esses produtos, existem outros produtos que vocês viram que o Brasil até importa de outros lugares. Produtos eletrônicos, remédios, vacinas. Então não é só os metais preciosos para a economia de um país, é todo um conjunto de produtos que são necessários. Quando falta aqui, aí a gente pode comprar de outros países. A segunda questão é: você tinha que pesquisar e registrar, e registre que outros metais, além do ouro e da prata, são importantes para a indústria. Então, o que eu acho que vocês deveriam ter pesquisado e encontrado essa resposta? Alguns dos principais metais importantes para a indústria são o aço, o cobre, o bronze, alumínio, zinco, ferro, ouro, prata, chumbo, magnésio, dentre outros. Entenderam? Então, não é só ouro e prata. Existem outros tipos de metais que são importantes para a gente fazer ponte, para a gente fazer as estruturas, edifícios, o cobre, o ferro, tá? Então, a gente precisa saber que ouro e prata não são somente os produtos comercializados aqui. Aí a gente teria uma pergunta que fizeram para vocês. O que é déficit? Déficit, ó, déficit, tá? Tem alguma coisa que não está muito bem. Então, quando eu estou em déficit, eu estou devendo algo, estou embaixo. Então, significa uma despesa. A minha despesa está maior do que a minha receita. Então, eu gasto mais do que eu acumulo. Então, eu tenho mais despesa. Então, um déficit na balança comercial, por exemplo, quando ocorre um volume de importações, quando eu compro demais e de produtos maior do que eu exporto. Então, eu compro mais do que eu estou exportando. Isso pode gerar um déficit na minha economia. Então, eu estou aumentando a minha dívida com os outros países, entendeu? Então, o déficit é o oposto do superávit. O superávit já é o contrário. Consiste no resultado positivo a partir da diferença entre aquilo que se ganha, que eu vendo, e aquilo que eu gasto. Também representa um volume maior de exportações. Então, quando eu estou no superávit, eu estou assim, em pleno vapor, vendendo meus produtos para fora do país, e nisso eu estou o quê? Ganhando dinheiro. Ou seja, o país está vendendo mais os seus produtos e está arrecadando capital, mais do que comprando. Então, se eu vendo muita mercadoria e compro menos, é sinal de que vai entrar mais dinheiro no meu bolso, tá? Atividade 3 seria a posse das colônias. Para garantir a balança comercial favorável e os cofres cheios de ouro, nada melhor para aqueles estados modernos do século XVI e XVII que possuir colônias. Por que possuir colônias? Porque quando você tem uma colônia, você faz o que com ela? Você explora os recursos naturais dela, que o seu país não tem. Então, se eu tenho uma colônia como Portugal tinha o Brasil, então explorou daqui o pau-brasil, o açúcar,
o ouro que nós tivemos, tem o café que depois foi mais para frente vendido e é exportado até hoje. Então, seja aqui possuir colônia para esses estados modernos era territórios em outros continentes sobre os quais essas nações existiam autoridade, que é o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é o seguinte: quando o Brasil chegou aqui, quando Portugal chegou aqui, estabeleceu-se o Pacto Colonial dizendo assim, que tudo que ia ser produzido aqui no Brasil só poderia ser feito comércio com Portugal. Então, o Brasil, enquanto produtor de muitos produtos, não podia vender para outros países, só para Portugal. Isso era o Pacto Colonial. No caso do Brasil, por exemplo, os habitantes eram proibidos de fabricar a partir das suas matérias-primas e eram obrigados a vendê-las exclusivamente para a metrópole, que era Portugal, e assim comprar todos os bens manufaturados que precisassem, obrigatoriamente trazidos pela metrópole. Então, eles vendiam tudo para a metrópole melhorava esses produtos e depois o Brasil era obrigado a comprar esses produtos que eles forneceram a matéria-prima do próprio país que o colonizava, Portugal. Então era isso, o pacto colonial era a proibição. Você não pode vender para ninguém, só para mim, tá? E depois comprar só de mim também. Bem, as respostas da atividade 3. Eles pediram, sobre os países africanos, o que eles produziam muito. Então, foram 3 países lá. Angola, que eram colônias de Portugal, tá? Portugal não teve só o Brasil como colônia, existiam colônias na África. E Portugal tinha também no continente africano. Então, explorava lá óleo de palma, amendoim, cera, copal, madeira, marfim, que são os elefantes, que é a trompa, do elefante. Infelizmente, muitos foram mortos, muitos elefantes foram mortos e com isso, para retirar aquela trompa dele, que ali é o marfim. Café, cacau, milho, tabaco, carne seca, farinha de mandioca, diamantes, entre outros. Na colônia de Goa, tinha o marfim, que é a questão dos elefantes, as pedras preciosas e os produtos corantes usados na indústria tintureira, tecidos, mantimentos, drogas como cravo, açúcar e seus derivados, entre outros. No Brasil, eles exploraram muito o quê? Madeira, o açúcar, que essa madeira era o pau-brasil, tá? O açúcar e seus derivados, tabaco, algodão, ouro, prata, diamantes, entre outros. Então, olha quanta coisa que a metrópole, que foi a colônia de Portugal, conseguia explorar das suas colônias. Então, é muita coisa mesmo. Não foi só o Brasil. Então, essa é a finalização da terceira semana do PET. Eu espero que vocês tenham feito as pesquisas e colocado todas essas pesquisas na tabelinha de vocês, tá bom? Eu encerro essa semana, espero que vocês estejam bem, estudando. Eu sei que é um período, como eu falo, muito difícil, são muitas matérias, mas eu acredito em vocês e que vocês, com força, fé e foco, vão dar conta desses PETs e vão arrasar, tá bom? Um beijo da professora Marcela, saudade de todos. Tchau, queridos.